Olá, meus queridos. Bem-vindos e bem-vindas a mais esta aula. Bem, hoje vamos abordar um tema mais cartomântico no sentido de expressar um cenário a vocês para que melhorem a interpretação de cartas. Bem, interpretar cartas é nada mais, nada menos que saber contar história. E hoje vocês vão aprender isso de forma simples, fácil e prática. Serve tanto para você que está começando agora, ou para você que já joga e busca em uma especialização, para a melhora da sua leitura. Então, essa aula vai tratar de algumas combinações. Bem, vamos então dar seguimento aqui. Vamos lá então, pessoal. Coloca esse casaco aqui que está bastante frio. Bem, como vocês podem ver aqui um cenário. Aqui a gente tem a carta de número 6, a carta das nuvens. Aqui a gente tem a carta de número 4, a casa. A carta dos lírios, a carta de número 30 e a carta de número 34, a carta dos peixes. Bem, imaginem um cenário. O que vocês imaginariam nesse contexto? Vamos usar um pequeno exemplo. Aqui a gente pode ver uma residência, ou até mesmo um local de trabalho, onde o sol, o sol não, o céu está, de certa forma, claro. Aqui a gente tem a carta dos lírios, propiciando um ambiente feliz, e próximo aqui a carta dos peixes. Isso quer nos trazer algum tipo de mensagem, não é mesmo? Imaginem vocês um local de trabalho onde tudo é muito harmônico e muito tranquilo. Como vocês podem ver aqui, pessoal, a carta das nuvens, nem sempre ela vai ter uma conotação negativa. Aqui ela está perdendo força, né? Aqui ela é a primeira carta, ela representa o cenário. Então, pode ser um trabalho o qual as pessoas exercem a sua função durante o dia. Aqui saem cartas de uma conotação bem tranquila, não são cartas assim com uma tônica mais melancólica e nem mesmo com pegada negativa. São cartas benéficas, né? A nuvem ou as nuvens nem sempre vai ter uma conotação negativa. Vale ressaltar, pessoal, que carta nenhuma é né, nem positiva e nem negativa. Vai depender do contexto. E aqui, essa primeira parte aqui, na verdade, eu preparei nem tanto o cenário. Preparei para apresentar a vocês aqui os quatro reis dos naipes do baralho. Aqui a gente tem nas nuvens um rei de paus. Na carta da casa, a gente tem um rei de copas. Na carta dos lírios, a gente tem um rei de espadas. Na carta dos peixes, a gente tem um rei de moedas, ou rei de ouro. O que isso quer dizer? Essas quatro cartas juntas também vale uma interpretação de uma reunião de pessoas. Olha aqui, uma, duas, três, quatro. Poderia ser uma reunião de trabalho. E aqui caberia funções para as pessoas, de um modo geral. Exemplo, o rei de ouros poderia ser o, o diretor da empresa. O rei de espadas, de repente, poderia ser aquela pessoa que trabalha no campo estratégico da empresa. O rei de copas seria aquela pessoa mais conselheira. O rei de paus seria aquele líder que toma a frente, né? Aquele coordenador, podemos dizer assim, ou até mesmo aquele líder que
ele interage com os funcionários, não é aquele líder distante, é aquele líder que põe a mão na massa também. Então, cada um desses reis vai ter uma função diferente, né? O rei de paus é que é o rei guerreiro. O rei de copas é o rei conselheiro. O rei de espadas é o rei estrategista. O rei de ouros é o rei que sabe lidar com os negócios. Então, só para vocês terem aí um entendimento, né? Para as coisas irem clareando. Mas não tenha pressa, pessoal, que já já isso vai fazer sentido para vocês, né? Vamos passo a passo. Então, assim, a gente pode ver tanto o cenário das cartas, como a carta dos peixes, a carta dos leões, a carta da casa, mas também devemos olhar o naipe, né? A, exemplo, que poderia ser uma ação masculina, né? Uma reunião de homens, poderíamos dizer assim. Exemplo, poderia ser uma reunião familiar também, pessoal. Como está aqui a carta da casa, olha para vocês verem. Ó, o rei de espadas, o rei de ouros, né? Poderia ser uma reunião familiar também. Cabe essa interpretação também. E aqui, então, pessoal, os quatro reis vocês vão encontrar na carta dos peixes, o rei de ouros, recapitulando, né? O rei de espadas na carta dos lírios, o rei de copas na carta da casa e o rei de paus na carta das nuvens. Mas vamos dar seguimento. As quatro rainhas vocês vão encontrar na carta dos ramalhetes, ou a carta do buquê, que é a rainha de espadas aqui. Na carta da serpente ou da cobra, vocês vão encontrar a rainha de paus. Na carta do caminho, dos caminhos, vocês vão encontrar a rainha de ouros. Na carta da cegonha, vocês vão encontrar a rainha de copas. Isso aqui poderia ser também uma reunião de mulheres, essas três cartas juntas, tá? Estou dando um exemplo, só não necessariamente toda vez vai ser isso. E vamos supor que vocês querem identificar um tipo de mulher, tá? Que cor que é a pele da pessoa, né? Que vai aparecer, etc. A rainha de espadas, geralmente, ela vai representar pessoas com a tonalidade de pele mais escura. Pode ser morena, né? Morena mais escura ou negra. A rainha de paus, ela pode apresentar uma pessoa ruiva, geralmente, né? Ruiva ou morena clara. A rainha de paus pode representar. A rainha de ouros geralmente apresenta mulher de cabelos louros, tá? Ou bem branca. Mas pode apresentar também uma mulher que sabe lidar com os negócios. É quando a gente pergunta a cor de pele. Já a rainha de copas apresenta mulher morena clara. As características das rainhas, a rainha de espadas aqui da carta Ramalhete é uma mulher bastante vingativa, pode apresentar a viúva, tá? Pode apresentar a viuvez, a rainha de espadas aqui do Ramalhete. Imagina ela, o Ramalhete sai com o caixão e tem a rainha de espadas aqui, poderia ser uma viúva. Mas a rainha de espadas é uma mulher bastante vingativa e estrategista, muito lógica, e ao mesmo tempo ela, como eu citei, ela é vingativa e ao mesmo tempo ela é depressiva também. Ela age muito pela razão. Ela tem uma tristeza muito grande dentro de si, é amargurada. Já a rainha de paus, que é encontrada na carta da serpente, é uma rainha muito carismática, muito sedutora. Pode representar uma xamã, uma mãe de santo, representa uma pessoa muito contagiante, assim, sabe? A Rainha de Paus. Muito aconchegante também. Lida muito com o espiritual. A Rainha de Ouros representa uma mulher, de repente, interesseira, uma mulher que sabe lidar bem com o mundo dos negócios, né? Uma mulher que visa muito o poder aquisitivo. Aqui, como vocês podem ver, né, alguns decks de baralho aportam um espelho, né, muito vaidosa, muito narcisista. Já a Rainha de Copas pode apresentar uma terapeuta, uma curadora,
uma mulher muito família, com uma pegada também mística, né? Então, aqui, para vocês veem que as cartas têm um significado além do que as imagens as quais elas representam, né? De que o buquê, de que a serpente, de que caminho, de que a cegonha. Vocês podem também interpretar essa tiragem quando vocês querem representar alguém. A rainha de copas, geralmente, ela pode representar a consulente, tá? A rainha de ouros pode representar alguém do trabalho da pessoa, né? A rainha de espaus aqui da serpente pode ser uma tia. A rainha de espadas aqui vocês podem interpretar ela como uma rival, tá? Ah, tal pessoa é minha amiga, sai um ramalhete, tem a rainha de espadas aqui. Não, essa pessoa é sua rival, entendeu? Só para ir ficando claro, pessoal, para ir fazendo sentido para vocês, né? Eu não mencionei aqui também que ó, os reis. O rei de ouros, né, pode representar o homem louro, né, de cabelos louros, o homem que sabe lidar com os negócios. O rei de espadas, o homem moreno ou negro. O rei de copas, um homem moreno claro. O rei de paus representa um homem moreno ou ruivo. Mas não necessariamente, pessoal, que vai representar sempre isso. Quando vocês perguntar que cor que a pessoa é, aí sim. Mas geralmente, isso pode representar qualquer tipo de pessoa. Igual o rei de ouros pode representar um homem, um patrão. O rei de espadas pode representar um advogado, um homem estrategista, né, o Wiz. O rei de copas pode representar o terapeuta, aquele homem muito passivo. O rei de paus representa o rei guerreiro, né? E cada carta vai trazer uma mensagem em si, igual as nuvens quando sai. A pessoa tem que despertar o guerreiro interior dela quando o céu está nublado para vencer os desafios. O rei de copas aqui, ó, ele tem que, da casa, né? Sempre quando sai a casa, a pessoa tem que estar conectada sempre com os seus ancestrais. O rei de espadas, né? Nem tudo são flores, né? A vida é um jogo, tem que ser estratégico. O rei de ouros, né? O próprio rei de ouros já fala de saber lidar com o dinheiro. Para vocês irem entendendo como é que funciona a hierarquia, né? Os reis, as rainhas. E aqui os arquétipos, né? Mostrando aqui que os ramalhetes, as flores têm espinhos. A rainha de espadas é a rival, a rainha de copa, a rainha de paus é a sedutora, né, que tem na carta da serpente. A carta dos caminhos tem a rainha de ouro, né, os caminhos prósperos. E a cegonha aqui, né, fertilidade, tem a maternidade da rainha de copas. Então vamos passar, a gente já falou dos reis, das rainhas, agora vamos falar dos valetes, ou os pajens. Bem, vocês vão encontrar os valetes, ou os pajens, nessas quatro cartas aqui. Veja bem, o valete de ouros vocês vão encontrar na foice, o valete de paus vocês vão encontrar ele na carta do chicote, número 11, né? A carta de número 13, a carta da criança, vocês vão encontrar o valete de espadas, e na carta do coração vocês vão encontrar o valete de copas, tá? Geralmente, pessoal, os valetes, quando representam pessoas, podem representar pessoas mais jovens, tá? Pessoas assim com idade de para adolescência até 25 anos, geralmente. Quando você perguntar que idade tem tal pessoa que pode aparecer na minha vida, e geralmente se sai uma dessas cartas aqui, representam os valetes, são pessoas em média com essa idade. As rainhas também podem representar qualquer tipo de característica de idade, né? Mas geralmente pessoas mais depois dos 30, tá? Vamos lá. O valete de ouros aqui, na carta da foice, o valete de ouros representa o começo, né? Pode ser um começo financeiro ou algo do gênero, né? Um principiante, né? Os valetes são principiantes, diferente dos reis e das rainhas. O valete de paus pode representar boas novas. O valete de espadas pode representar travessura e perspicácia. O valete de copas, ele pode apresentar muitas vezes boas novas também, né, novos começos dentro de um relacionamento, narcisismo e também representa um pouco de inocência, tá?
E aqui, característica de pessoa, o valete de copas pode representar uma pessoa morena clara, valete de espadas, uma pessoa negra ou morena escura. O valete de paus, uma pessoa ruiva ou morena. O valete de ouros representa uma pessoa mais loura. Então, quando pergunto de tonalidade de pele, estou dando aqui para vocês a sacada, né, para vocês entenderem. Os valetes, assim, essas quatro cartas juntas, se sai na jogada, vamos supor que saiam essas três cartas, pode representar um clube de criança, né? Ou crianças reunidas, né? Só para vocês entenderem. Nem sempre representar isso, pessoal. Estou dando um exemplo, né? Se vocês forem olhar pelo naipe, tá? Só para vocês aí entenderem, né? Uma coisa que vale ressaltar aqui, já que a gente agora já falou dos valetes, né? Vamos ver um nível de interpretação aqui. Olha esse cenário, pessoal. Um cenário desse na jogada. Aqui vocês podem observar que tem os ramalhetes, tem a serpente, tem os caminhos e tem a cegonha. Observem o olhar que a cegonha está direcionado. Vejamos que a serpente está virada para cá, ela não está virada para a cegonha. Então, aqui a cegonha ela tem domínio sobre a serpente, ou seja, ela pode matar a serpente, no caso, né? Aqui ela tem, ela está, a serpente está sob o comando da cegonha, no caso, né? Ela não tem tanta força aqui. E a serpente, ela está com o olhar direcionado aqui à carta dos ramalhetes, né? Carta das flores. Aqui poderia ser uma situação, um cenário, o qual as coisas estão meio que maquiadas, né? Ou seja, pode parecer flores, mas existe uma armadilha aqui na serpente. E o caminho que percorre aqui a cegonha é uma armadilha que vai ser descoberta facilmente, porque a cegonha já está de olho. Olha, o que vocês têm que prestar muita atenção também na interpretação, pessoal, é o tipo de cenário que está sendo apresentado e também as características, né? São animais, os animais estão em desvantagem ou vantagem, né? Os animais peçonhentos, etc. Se a serpente tivesse virada, se a cegonha tivesse saído antes aqui, vamos supor que a cegonha tivesse saído aqui no lugar onde está o ramalhete. Aí seria uma situação um pouco de desvantagem, né? Porque a serpente poderia pegar a cegonha. Seria uma situação de armadilha. Tá vendo que vai começando a fazer sentido para vocês, as interpretações, tá? Mas aqui, de modo geral, poderia ser um cenário, de repente, é um cenário de trabalho, poderia falar para o pessoal, olha, cuidado, né? Nem tudo são flores. Pode trair armadilhas. Porém, os caminhos estão abertos para que isso ocorra, né? Basta você ficar atento que você vai descobrir as ciladas. No amor também poderia ser uma interpretação dessa mesma forma. Eu vou dar seguimento aqui, pessoal, e passando para frente, que isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Olha aqui para vocês verem, pessoal, o cenário aqui, olha só. Observem que a carta da criança, o olhar dela aqui está direcionado aqui para o chicote e para a foice. E o coração também, né? Tá aqui o coração, né? Juntamente com a criança, colado, né? Representando o coração puro. Mas está inocente perante, poderíamos dizer que os atributos aqui, como a foice e o chicote, né? Então, poderia ser uma situação a qual a pessoa está vulnerável às adversidades, né? Porque olha que para vocês verem, né? A foice é algo que corta. O chicote também é algo que pode machucar uma criança, entende? Então, aqui poderia ser um amor, um coração magoado, um coração ferido, um coração vulnerável, uma pessoa que se entrega. Da mesma forma no trabalho, né? A pessoa, o excesso de inocência dela não está permitindo
com que ela veja assim, a maldade das pessoas, né? As pessoas lhe prejudicando. Ó, agora, a partir de aqui, começa a ficar mais interessante, pessoal. São exercícios, pessoal de combinação, para vocês despertar aí o espírito cartomântico, né? Ou seja, aprender a contar história, porque interpretar cartas é uma arte, né? Não é decorar, mas acaba sendo uma arte. Aqui, nessa aula, vocês vão acabar compreendendo melhor isso, né? E tem outras aulas também de interpretação, não só essa. Bem, vamos lá. Olha, olhem o cenário, pessoal. Veja bem. Ó, eu coloquei tudo aqui propositalmente. Observem que aqui a carta das nuvens, ela está anterior à carta do Sol. Aqui o contrário. A carta do Sol, ela está antes da carta das nuvens. Ó, aqui poderia ser um cenário, pessoal, o qual o Sol surgiu já, ou seja, ele saiu das nuvens e surgiu. Então, essa situação aqui poderia ser uma situação de clareza, a qual essa interpretação sai dentro de contexto de relacionamento, olha, é tudo muito claro, ou seja, não há nenhuma dúvida, todas as dúvidas foram sanadas. Já que essa outra parte, o qual o Sol sai primeiro e as nuvens depois, aqui estaria uma situação nublada. Mas o Sol ele vai surgir, ou seja, que seria uma situação a qual a pessoa teria que esperar para as coisas darem uma clareada para ela tomar partido e até mesmo iniciativa. Poderia ser uma ação de trabalho ou no amor. Outra coisa que vocês devem prestar atenção a partir daqui, lá na frente eu vou dar ênfase nisso. A carta que sai primeiro, um exemplo, é uma carta que está perdendo a energia. E a outra, a segunda, é uma carta que traz o resultado final. Estão compreendendo? Vamos usar um exemplo. A primeira, ela é uma carta que está deixando a energia para trás. A última é a carta que vai ter o resultado, de fato, o resultado final. Exemplo, aqui a carta do Sol é a carta das nuvens, né? Aí vai depender também do cenário, né? As cartas mais benéficas, como o Sol, é uma carta muito positiva, né? Até mesmo próximo de cartas um pouco mais negativas, ela tem um efeito melhor. Ou seja, ela tem o poder de melhorar aquela negatividade, tá? Então, sempre a primeira carta, ela vai ser uma influência, né, que está acontecendo, e a última vai ser o resultado final dessa situação. Mas lá na frente isso vai fazer mais sentido para vocês, tá? Vamos dar aqui seguimento nas interpretações, que as coisas vão ficando aí claras para vocês. Deixa eu só tirar um pouco esse casaco aqui. Veja aqui agora, pessoal. Olha só. Aqui também eu fiz propositalmente. Aqui, como vocês podem observar, o Sol, ele, de certa forma, ele está primeiro e a Lua está aqui posterior. O que isso quer dizer? Imagine, isso aqui poderia ser um anoitecer. Aqui o Sol se pondo, ficando para trás, e aqui a Lua surgindo. Ou seja, aquele momento de crepúsculo, né? Aquele momento onde está ali anoitecendo, ainda meio-dia, mas aqui poderia ser um anoitecer, tá? Veja bem, aqui poderia ser um amanhecer. Olha para vocês verem. Olha só. Aqui a Lua está saindo primeiro e o Sol está ressurgindo. Estão compreendendo? Aqui seria um amanhecer. A Lua aqui está se despedindo e o Sol está nascendo. E aqui é o contrário. Olha só. O Sol está se despedindo e a Lua está ressurgindo. Aqui seria um anoitecer. Então, isso tudo
influencia na interpretação de cartas, pessoal. Um exemplo, igual essa primeira aqui, que seria um anoitecer. Aqui seria uma situação mais nebulosa, onde a pessoa teria que ficar ali mais em alerta, né? Já essa outra parte aqui seria algo que é algo que a pessoa pode ficar mais tranquila, porque aqui está amanhecendo, ou seja, a escuridão está ficando para trás e está amanhecendo. Porque assim, a escuridão, né, como na lua à noite, é algo que a gente não enxerga muito direito. Já no amanhecer, tudo é claro. Estão fazendo, tá vendo que tá fazendo sentido? Olha aqui, pessoal, essa outra parte aqui, exemplo, aqui poderia ser uma gravidez, ó. A lua representa também o útero, poderia ser algo que está gestando no escuro e que algum dia vem a luz do dia, ou seja, alguém daria a luz, poderia ser uma interpretação de gravidez aqui também, né? Já nesse caso aqui, já seria algo que não seria tão, essa combinação não seria tão interessante para a gravidez, essa outra aqui, porque aqui o Sol ele está vindo primeiro e a Lua depois. Agora, essa aqui, onde a Lua vem primeiro e o Sol vem depois, poderia ser uma gravidez aqui, ó. Lua e Sol. Lua e Sol. Agora, Sol e Lua já não seriam. Agora, Lua e Sol já seria. Então, essa interpretação aqui, Lua e Sol, seria muito favorável. Já essa aqui também seria favorável, mas não seria tanto, né, na interpretação para emprego, né? Agora, já essa aqui já seria, ó, a Lua primeiro e o Sol depois. Tá vendo que vai fazendo sentido para vocês? Vendo assim o cenário, vamos ir treinando com o cenário, né? Eu vou fazendo com vocês, que vocês vão ficar craque. Quando for interpretar alguma carta, de alguma forma, né, combinação, vai fazer mais sentido para vocês, tá? Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco das cartas no trabalho de combinação, exemplo, né, no amor. Mas, igual eu estou falando para vocês, não é decorar. É um cenário que tem que fazer sentido, né, para vocês. Olha só, pessoal, que bacana. Olha só esse cenário aqui. Veja bem, pessoal, olha só. Aqui a gente tem quatro cartas que estão relacionadas à energia do cosmos, ou seja, algo celeste. Aqui a gente tem astros. Olha só, aqui a gente tem a Lua, aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem as estrelas, e aqui a gente tem o céu. Tá vendo? As nuvens. Olha o céu azul aqui. Então, não necessariamente que a nuvem aqui ela seria ruim. Poderia ser uma situação, uma interpretação, qual ela seja. Vamos usar um exemplo lá no trabalho. Ah, eu estou querendo arrumar trabalho, etc, etc. Olha, poderia dizer assim para a pessoa: veja bem, essa situação tua aí para você arrumar um trabalho é algo que vai depender de uma influência divina ou celeste. Ou seja, isso não está no teu livre-arbítrio. É algo do seu destino que você está passando, mas tenha calma que isso vai funcionar, vai dar certo. Ou seja, a espiritualidade está contigo. Né? Aqui está muito claro, né? Até mesmo no amor, aqui poderia ser uma união que é formada no plano astral. Olha para vocês verem que a Lua, né, o astro, o Sol, as estrelas, né? As nuvens. Então é uma união que já foi formada no céu. As nuvens aqui não necessariamente que ela vai falar que é ruim, que a relação vai terminar ou não vai dar certo, não é isso. Olha o tanto de cartas que tem aqui que representam os astros, né? Tanto a estrela, tanto o sol, né? Aqui a lua também, mas o sol e as estrelas é que seria uma carta mais positiva nessa perspectiva. E as estrelas, geralmente, pessoal, ou a estrela, ela vai nos remeter a algo que representa o plano astral, né? A espiritualidade ali na vida da pessoa. E aqui para vocês verem a carta do Sol, né? Saindo aqui, né, iluminando tudo, né? Aqui a lua ficando para trás, o amanhecer, né, ainda as estrelas aqui também presentes, e o amanhecer, que as nuvens, o céu claro. Tá vendo que vai fazendo sentido para vocês, pessoal.
cada vez mais, né, as coisas vão se clareando, né? Vão se clareando. Aqui, ó, não vou dar muita ênfase nisso aqui agora, mas olha só. Aqui a gente tem o oito de copas da Lua, o, o as de ouros, né? O seis de copas aqui, o, o rei de paus aqui. Então, representaria que a pessoa teria que despertar o espírito guerreiro, né? E esperar um pouco dessa falta de clareza, passar que as coisas vão dar certo. Aqui o seis de copas poderia se dizer a pessoa se despertar mais para esse mundo dos sonhos, acreditar mais nos sonhos dela. O as de ouros poderia referir que ela tem que dar mais valor, né, às coisas do Altíssimo, do Eterno. O oito de copas aqui poderia representar que ela não deveria ser indolente com as coisas, né? Deveria tomar partido da vida. Mas dando só um exemplo, pessoal, mas observem o cenário aqui, como eu falei para vocês, as nuvens, as estrelas, o sol e a lua, né? Tá vendo que as cartas mesmas, elas já falam por si só, né? Não precisa ficar decorando significado. Vai depender muito do cenário, né? Construir um cenário ali, porque interpretar cartas como eu havia dito a vocês, é saber contar histórias, né? Então, é o que eu estou apresentando aqui para vocês, para fazer mais sentido, né, na hora das interpretações. Porque vocês vão desenvolvendo, sim, uma memória mais artística e fotográfica, né? Fica tudo mais fácil. Agora, observem esse cenário, pessoal. Eu acho que nem precisa falar nada, né? Veja bem, a gente vê uma foice, a gente vê aqui um caixão, a gente vê uma cruz. Isso nos lembra algo, né? Lembra que a morte, muitas vezes, ela é representada com a foice na mão. Olha o caixão, né? Nos lembra muito, né? Uma questão de velório, de morte. E a cruz, né? A gente vai no cemitério, a gente vê que tem cruz, né? Tem um cruzeiro e tudo mais. Eu acho que aqui nem precisa falar nada, né? Aqui poderia ser um cenário, pessoal, de uma transformação profunda que está acontecendo ali, né, com a pessoa. Ou seja, uma situação que estava sem vida e foi ceifada para que essa situação se desenvolva, progrida, né? Mas observem que aqui não é uma tiragem assim favorável, né, de início, né? Não necessariamente que eu não diria favorável no momento, né, que essa tiragem sai, porque pode ser libertador depois, né? Mas veja bem, pessoal, que dentro dessa interpretação aqui a gente vê que a foice que ela está se aproximando, né, daquela transformação do caixão e depois a cruz, né, assinando aqui a jogada. Aqui também poderia ser um cenário de cemitério, né, pessoal? Representar algum lugar, poderia sim representar um cemitério, né? Poderia representar o luto de alguém, poderia representar várias coisas. Um exemplo de um amor poderia ser aqui, poderia ser um término, né? Definitivamente, um término que traz muita dor e sofrimento. No trabalho também a perda do trabalho poderia ser uma doença que também, né? Uma doença que poderia levar a pessoa ao luto, né? Se ela não se cuidar. Tô dando aqui exemplos, né, pessoal? Não necessariamente que vai ser sempre isso, tá? Tá vendo que vai fazendo mais sentido. Observem também, pessoal, as cores, né? A tonalidade das cores, né? Aqui é um clima mais sombrio, podemos dizer, né? O caixão, né? Qual a imagem que se transmite para vocês de primeiro momento? Então, tudo isso, numa tiragem de cartas, faz toda a diferença, né? Ou seja, as cores, o cenário ali, né? Interessante que nessa carta aqui do caixão, alguns decks podem não ter, mas que vocês veem tem tipo um sol, né? Representando a imortalidade, né? Que a morte é praticamente uma ilusão, né?
Eu digo ilusão assim, é uma libertação, né? Nós tememos a morte, mas ela é, de fato, libertadora, né? Pessoal, vejam esse cenário aqui. Que bacana também, ó. Aqui a gente vê aqui a carta dos caminhos, certo? A gente poderia imaginar uma estrada, né? Aqui a gente vê um caixão. E aqui a gente vê uma cruz. Isso te lembra algo? Já passou em uma BR e já viu aqueles cruzeiros de estrada que a gente vê? Então, essa combinação aqui, pessoal, poderia representar um acidente, tá? Que a pessoa tem que tomar cuidado com acidente de carro. Veja bem, ou de moto, ou tomar cuidado andar na rua. Olha só para vocês verem, ó. A estrada, o caixão e a cruz. Compreendem? Aqui também, de certa forma, poderia representar uma visita ao cemitério. Olha só, os caminhos da pessoa indo em direção a algo, o caixão e a cruz. Poderia ser o cemitério, não é mesmo? Só para vocês entenderem, né? Então, pessoal, tá vendo que vai simplificando as coisas e vai fazendo mais sentido dessa forma? Explicando para vocês de uma forma fácil e tranquila de ser digerida. Então, observe o cenário. Qual que é o cheiro da jogada? A sinestesia da jogada, né? Dando um exemplo. O que que as cartas transmitem ali de primeiro momento? Né? Transmite medo, né? Transmite ali alegria. Tudo isso vai constar numa interpretação, tá? Uma coisa também interessante que numa situação de trabalho aqui poderia ser também a perda do trabalho, né? Num relacionamento, um término, né? Com bastante sofrimento e etc. Né? É algo que está a caminho que vai ser transformado e gera que sofrimento. Né? Mas é libertador também, né? Vamos aqui para mais uma. Olha só, pessoal, isso aqui lembra muito, ó. O que que lembra vocês, ó? Ó, veja bem. Caixão, cruz, flores. Lembra velório, né? Acredito que todos aqui já foram no velório, já viram como é que é, né? Veja bem, olha só. Caixão, né? Cruz e flores. Poderia ser um cemitério também, né? Para visitar entes queridos. Mas não necessariamente, pessoal, estou dando um exemplo aqui de uma situação, né? De um velório, de cemitério, etc. Mas isso aqui pode apresentar uma situação na vida da pessoa também. Ou seja, qual que é o clima do velório na vida de uma pessoa? Uma situação ruim. Então, traduzindo para um outro contexto, poderia ser uma situação no trabalho que a pessoa está enfrentando que não é legal, né? Uma situação que não é confortável. Da mesma forma no amor, né? Só que aqui a gente tem os ramalhetes, né? No final. Então, poderia ser uma situação que está complicada, mas que vai se resolver, tá? Vai ter solução, entende? Então, tá vendo que pode apresentar um cenário de velório, mas não necessariamente será um velório. Poderia ser uma situação que se traduz parecida com velório, né? Dentro de contexto de relacionamento, numa questão da saúde, né? Uma tristeza, algo do tipo, né? Poderia ser traduzido como tristeza também, né? Porque as rosas, ao mesmo tempo que elas são benéficas, né? A gente dá flores às pessoas, né? Até mesmo dentro do contexto de relacionamento, mas elas também representam a morte, né? Elas estão presentes nas funerárias, né, nos velórios, nos cemitérios, né, e um local de tristeza, né, que poderia ser também uma situação de bastante melancolia, né, o cemitério nos transmite tristeza, não é mesmo? Lágrimas, é uma situação dolorosa a qual a pessoa está passando.
Esses aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? Para que faça mais sentido a vocês as interpretações. Olha o cenário, pessoal. Veja bem, ó. Aqui a gente tem a casa, né? Aqui a gente tem a carta da espiritualidade, das estrelas, né? Uma questão cósmica espiritual. E aqui a gente tem a cruz, né? Olha só que interessante. Aqui a gente tem a cruz. Bem, isso poderia representar, pessoal, um local religioso. Sim, é isso mesmo. Poderia representar uma igreja, poderia representar um centro espírita, poderia representar um culto, né? Um local prestado ao culto. Porque aqui a gente tem a casa, a gente tem a carta das estrelas, que representa a espiritualidade, a gente tem a cruz também, que representa a espiritualidade. Veja bem aqui para vocês verem, né? As igrejas, elas possuem uma cruz, né? Geralmente um cruzeiro, né? Tá vendo? Não necessariamente tem que ser uma igreja, mas poderia ser um centro espírita também, tá? Então esse cenário transmitiria isso, né? Poderia ser um karma familiar também. Aqui, ó. A gente tem a questão da família, a gente tem a carta das estrelas, a gente tem a cruz, né? O peso da cruz. Também caberia essa interpretação. Aqui, de um modo geral, esse cenário aqui também, se fosse falar de uma situação profissional da pessoa, poderia ser uma situação que está tendo alguma influência espiritual, poderia ser boa ou ruim, vai depender do contexto, né? A cruz aqui não é muito legal. A cruz, ela sempre traz, geralmente nas interpretações, energia de dificuldade, né? De superação. Se fosse representar a casa de alguém, poderia representar proteção espiritual, mas tem alguma coisa que está causando ali sofrimento, né? Então, só para vocês terem um exemplo, né, de interpretação, vai fazendo sentido. E quando a gente chegar lá nos tipos de combinações, né, e na metodologia, já vai fazer mais sentido para vocês. Então, começando desde o princípio, para ficar claro. Observem, pessoal, esse cenário dessas 4 cartas. Veja que todas as cartas representam um caminho e um movimento. Olha, olha o cenário, né, dentro de uma jogada. Isso vai fazer total diferença. As cartas estão paradas, as cartas estão apontando para uma certa direção. Como que as cartas estão? Tudo isso, de alguma forma, influencia. Veja que os pássaros estão em movimento, ou seja, eles estão levantando voo, né? Estão voando, na verdade. O cavaleiro está em movimento. Aqui o homem, né? Montado em seu cavalo, né? E o cavalo está em uma posição que ele está praticamente andando, né? Está correndo. A carta dos caminhos fala-nos de uma direção, né? Olha a outra carta, que é a carta do navio, né? Também fala de movimento, né? Geralmente o navio no mar representa o movimento, né? Dificilmente você vai ver um navio em alto mar parado, né? Mas geralmente fala de movimento. Então, observem, pessoal, tudo isso faz sentido numa interpretação de cartas, né? As cartas estão em movimento ou estão em andamento, né? Como que tá? Aqui a gente poderia ver o seguinte: então, um homem percorrendo a estrada, pássaros voando, né? Os caminhos, né? Na direção de um mar, né? Então, quanto mais vocês irem percebendo nesses detalhes, melhor vai ficar a interpretação de vocês, tá? O cenário das cartas, o que que elas estão se comunicando. Ou seja, elas têm movimento, elas estão paradas, as cores, né? No sentido assim, as cores, a tonalidade, né? Um cenário que impõe medo, é um cenário que
mais tranquilo, etc. Então, tudo isso influencia, tá? Mas isso aqui, pessoal, na interpretação de cartas, poderia ser algo que traz uma direção de mudança, né? No amor poderia ser alguém, de repente, indo embora, né? Aqui, como vocês podem ver, o cavaleiro e os pássaros estão dando as costas um para o outro, né? Poderia ser um casal que está se desfazendo, né, e seguindo direção. Aqui o navio também. No trabalho também poderia ser a mesma coisa, né? A chegada de novo trabalho ou a perda de um trabalho. Então tá vendo que vai fazendo sentido, né, pessoal? Essa aqui fica muito clara, né, pessoal? Olha só. Aliança, coração e buquê, né? Eu acho que aqui não precisa dizer mais nada. Já viu aquele ditado que imagem vale mais que mil palavras? Veja bem. Ó, compromisso, a paixão e a celebração. Aqui poderia ser um casamento, um noivado, um relacionamento, né, onde os casais estão plenamente apaixonados. No trabalho poderia representar muitas vezes uma situação de compromisso, né, de envolvimento com o trabalho, de felicidade, a pessoa ama aquilo que faz, né? Mas aqui seria uma interpretação muito boa, né, em qualquer setor, né, seja no trabalho, nas finanças, né, saúde, né, de um modo geral. Na espiritualidade também, né, poderia ser uma boa aliança com a espiritualidade. Uma situação a qual a pessoa está colocando o coração dela ali, ela está firme, né? Não é só algo mecânico. Veja o cenário, pessoal, o que que transmite o cenário para vocês? Olha só. Foice, chicote e cruz. A gente sabe que a foice é um objeto cortante. O chicote é algo que impõe medo, né? Lembra lá da época dos escravos lá? Eram chicoteados, né? Até hoje, assim, se chicoteia, né, animais como cavalo, né? Boi, né? Não é bem chicote, tem um nome específico, mas é como se fosse, né? E a cruz, então é algo que transmite um certo sofrimento. A foice, né, o chicote e a cruz. Então é algo de hostilidade, de oposição, essa tiragem aqui. Então é um cenário de oposição, de sofrimento, né? Imaginem para vocês verem, né? Essa, essa situação. Então isso nos remete, pessoal, a uma situação de sofrimento, uma situação dificultosa, né? Uma situação que a vida está nos opondo algum fato ou pessoas também, né? No trabalho poderia ser discussões, sentimentos, no amor, um término que levou a um grande sofrimento, onde teve agressão física também, que o chicote, a foice, né? Olha para vocês verem, pessoal, a lâmina, né? O chicote, então tudo isso tem que prestar atenção dentro de uma interpretação, para as coisas fazerem mais sentido. Prestem atenção no cenário, pessoal. Olha só. O que que isso remete? Tá, aqui a gente tem a torre, né? Poderia ser um. Não necessariamente a gente vai falar que essa carta sempre vai representar só a torre. Não. Pode representar um prédio, né? Pode representar um, um ponto histórico, né? A cruz, os livros e a praça, né? Ou o jardim, a praça, né? Poderia ser encontro de pessoas. Olha só, aqui a gente poderia imaginar, pessoal, uma igreja, né?
a torre aqui, a cruz, né? Poderia que ser uma igreja. E aqui, uma Bíblia, e aqui encontros, né? Uma praça, uma igreja de praça, né? Um cenário, uma praça, né? Onde tem uma igreja. Poderia ter várias interpretações. Estou dando aqui um exemplo. Poderia ser um local também onde se presta culto religioso, né? Que poderia ser também aqui a gente tem a praça, tem os livros, poderia ser uma biblioteca pública, né? Famosa, né? Mas aqui caberia mais uma igreja, né? E o cenário para a interpretação de cartas aqui, né? Poderia representar um isolamento que gerou sofrimento. Porém, se a pessoa tiver conhecimento, terá reconciliação, né, da situação, seja no trabalho ou, podemos dizer, no amor, né? Caberia em várias áreas, né? Mas aqui também poderia ser um conhecimento público, olha só. Então, tudo tem que analisar o cenário, né, pessoal? O cenário é muito importante. Isso que a situação que o cenário transmite. Olha só, pessoal, aqui, ó, a gente tem o livro, a gente tem uma cruz aqui, né? Poderia ser um conhecimento bíblico também, igual eu falei para vocês, a igreja, né? Caberia muito bem essa interpretação aqui, uma igreja, né? Uma igreja de praça, né? Um local de encontro. Veja esse cenário, pessoal. Veja bem. Ahn, as cartas são figuras de animais, o que que está na carta? São figuras humanas, o que que é? Olha para vocês verem, né? Aqui a gente tem uma cegonha, o olhar dela está em direção aos pássaros que estão voando, e aqui a gente tem um cenário, tem um céu azul, né? Tem as nuvens, né? Então a gente representa, aqui a gente vê uma situação que está no controle, né? É que os pássaros estão voando sossegadamente, né, em direção ao ar livre aqui das nuvens, né? E que a gente vê a cegonha, né? Calmamente, com o olhar em direção aos pássaros. Então, aqui poderia ser uma situação de plena tranquilidade, né? Que vai dar certo, seja no trabalho, né? Qualquer desafio, a pessoa vai ter surpresas aqui na casa da cegonha. Ou seja, basta a pessoa saber exercer bem a liberdade dela aqui dos pássaros. Então, aqui tá bem facinho de interpretar, tá vendo? Tem que observar o cenário, pessoal. Observando o cenário, fica tudo mais fácil. Aqui a gente poderia interpretar também, né? Os pássaros estavam alto, né? Estavam posando e que pousou na cegonha. Então a situação se estabilizou. Olha este cenário, pessoal. Olha só. Aqui a gente tem uma raposa, a gente tem um rato, a gente tem a serpente, a gente tem um cão. Olha o cenário que tem só carta que representam animais, né? Tudo isso consta numa jogada, é uma situação mais animalesca. Qual a direção do olhar desses animais? Olha só, a raposa está atenta aqui ao rato roendo queijo, a cobra, ela está prestes a pegar o rato. Está vendo que ela não está se opondo ao rato. Se ela estivesse aqui no lugar da raposa, ela poderia estar. Mas aqui ela está vendo o rato não está vendo ela. E o cão não está vendo a serpente, entende? Olha o cenário, pessoal, que interessante. Então, aqui, de alguma forma, né, aqui a raposa, ela sairia na frente de todos os animais, né, porque nem o cão está vendo a raposa, né, ele está com o olhar direcionado para o outro lado, né, e a serpente está voltada aqui para o rato. Então, aqui poderia ser uma situação, um cenário, o qual ah, poderíamos dizer que numa questão de trabalho, né, poderia se dizer que pessoas estão tramando contra a pessoa, né,
a pessoa poderia ser marcada aqui pelo cão, né? Então, tem pessoas tramando, puxando o tapete dela, uma situação que ela não está vendo. Está próximo de dar o bote dela. Como vai pegar aqui o rato, entende? Tá vendo que vai fazendo sentido? Pessoal, no relacionamento também poderia ser a mesma interpretação, tá? Ou seja, a pessoa está sendo amigável, mas a pessoa está em ponto de dar o bote da pessoa, né? Está trapaceando aqui. Olha o cenário aqui, pessoal, ó. Que a gente tem o livro, né? Aqui a gente tem o caixão, aqui a gente tem as flores e aqui a gente tem uma casa. Aqui poderia ser um velório, né, dentro de uma igreja. Olha só, a gente tem o livro aqui, a missa, a gente tem o caixão, né, o defunto, e a gente tem aqui as flores, né? A gente tem aqui a igreja. Poderia ser isso também. Poderia ser também uma história, né? Contada por alguém, né, que já se foi, né? A gente tem a pessoa da família, um ente querido, né? Mas como eu falei, pessoal, a gente não vai remeter a isso sempre a um ato de calamidade, né? De catástrofe. Não. A gente está dando um exemplo assim para contar uma história, né? O que representa. Pode traduzir isso de outra forma, né? Poderia ser uma, um conhecimento do qual proporciona a pessoa mudança, e aqui isso traz bons presságios para ela, né? E estabiliza ela de uma forma geral. Esse cenário aqui poderia ser tanto no trabalho, tanto no amor, em várias áreas, né? Poderia ser em várias áreas. Aqui poderia, no amor, poderia representar assim, que a pessoa deixou um relacionamento para trás, né? E está casando novamente, que é a casa e os ramalhetes, né? Estou dando um exemplo de cenário, pessoal. Como eu falei, não precisa decorar significado, é só para vocês irem compreendendo, tá? Para as coisas irem fazendo mais sentido a vocês. Aqui, olha só, pessoal, olha o cenário. Aqui a gente vê navio, a gente vê caminho, a gente vê cruz, né? O que que isso remete a vocês, né? Poderia ser um cruzeiro de estrada também, poderia orientar a pessoa a tomar cuidado com o acidente, nesse caso aqui, sais, né? Não necessariamente se sai no amor, não seria acidente. Poderia ser, olha, se envolver com essa pessoa é como se fosse um acidente, poderia ser um cenário ruim. Agora, se a pessoa vai viajar essas cartas, orientar ela a tomar cuidado com o acidente. No trabalho também, acidente de trabalho, né? Ou pode perder o trabalho. Então, tá vendo que vai fazendo sentido, tá? E olha que as cartas estão em movimento, né? Aqui o navio e os caminhos, né? E aqui a cruz. Poderia ser uma situação de demora também, né? Poderia ser o segmento de um caminho religioso aqui também, né? A cruz. Então, tem várias interpretações, tá, pessoal? Na hora de vocês estiverem jogando, né, a intuição vem, mas é interessante vocês irem fazendo aqui esse exercício comigo aqui, vendo essa aula várias vezes, para vocês irem pegando, né, como é que funciona. Veja bem, pessoal, aqui, ó, a gente tem os ratos, né, que é um animal que aqui para nós ocidentais, ele é um animal que transmite doença, que tem o caixão e que tem a cruz, né? Olha o cenário, sente o cheiro da jogada, né? O rato, o animal de esgoto, né? O caixão, a cruz. Aqui não seria uma situação boa, né? Seria uma situação de pestilência, poderia ser doença, poderia ser um relacionamento, algo que um relacionamento que se desgastou, que terminou e gerou sofrimento, o trabalho também é a mesma coisa, né? Um trabalho que se desgastou, né, não foi mantido, aí gerou sofrimento, um trabalho que desgasta a pessoa. Aqui poderia ser um cenário de peste, né, aqui o rato, o caixão e a cruz, tá? Poderia ser um cemitério também aqui, representando. E aí vai interpretar o cenário no sentido assim, o que que essa situação transmite para a vida da pessoa? É ruim, né, em qualquer área, em qualquer setor, tá vendo?
Olha o cenário, pessoal, aqui, ó. A casa, o rato e a raposa. Olha só, são animais, né? Observem que um está dando as costas para o outro, né? Aqui, pessoal, veja bem, o rato é um animal meio que ele rouba as coisas, né? Nos rouba queijo, né? Nos rouba várias coisas, né? Pedaço de queijo, várias coisas. É tido como animal é ladrão, podemos dizer, né? E aqui é a raposa, também é um animal astuto, que poderia ser roubo, né? Roubo de residência, roubo no trabalho. Essa tiragem aqui poderia ser um cenário de roubo, né? Não necessariamente que seria sempre roubo, assalto. Poderia ser outro tipo de roubo, né? De repente a pessoa pode ser enganada, ser trapaceada, entende? Tá vendo que cada vez vai fazendo mais sentido a interpretação. Aqui, se fosse num cenário de religioso, eu devo continuar aí naquele local, né? Geralmente as pessoas que fazem o curso que geralmente é espírita, né? Ou segue um contexto religioso, umbanda, coisa e tal. Aqui poderia ser um ambiente espiritual que existe charlatões, né? Não seria interessante seguir que é pai de santo, que é guru aqui, fala, e essa história conta-nos um cenário de charlatanismo, tá? Só para vocês irem entendendo. Poderia ser para você que também é evangélico, ou, sei lá, católico, a mesma coisa. Tá vendo que são várias interpretações, a gente tem que entender o cenário, pessoal.